Olá, meus irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse estudo bíblico. O Senhor nos trouxe até aqui nos ajudou e estamos aí conseguindo completar mais essa etapa. Assim. O Senhor abençoe o irmão Silvio, que vai abrir a tua palavra agora. Esteja com ele neste momento, que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Silvio, pode dirigir aí. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo, número 10, né? Sábado passado, nós tivemos um estudo falando sobre a morte, né? Sobre a morte. E o pastor Ellison, ele introduziu esse assunto de maneira muito didática e muito espontânea, né? Então, foi muito interessante o estudo de sábado passado. Nós estudamos sobre o estado do homem após a morte, né? E acredito que o estudo foi bastante esclarecedor no sentido de saber o que a Bíblia fala sobre o estado do homem após a morte. Nós vimos que o homem ele foi criado do pó da terra, mas o sopro de vida, né? Sopro divino. Então o homem passou a ser uma alma vivente. E isso é a criação do homem. Mas quando o homem morre, ocorre um processo inverso, né? O corpo volta para o pó e aquele fôlego de vida volta para Deus, né? E o homem deixa de ser uma alma vivente, deixa de existir. Nós vimos também que o morto nada sabe, só recapitulando, né? Vimos que o morto não tem consciência. A Bíblia compara a morte como um sono, é como se a pessoa estivesse dormindo. Não existe uma entidade fora do corpo, por assim dizer, uma alma, né? Vagando fora do corpo, isso não existe. Só existe a oportunidade de salvação quando a pessoa está viva. Depois que morre, não tem mais oportunidade de salvação, está selado o destino da pessoa. E é isso. Na morte, então, já não há mais sentimento, não há mais arrependimento. A Bíblia diz que os mortos não louvam o Senhor, né? Então, com a morte, o destino da pessoa está selado. Quando morre, não vai para o céu, não vai para o inferno, simplesmente a pessoa fica aguardando juízo, né? Guardando julgamento. Então, essa é a verdade sobre a morte. Bem diferente, a Bíblia fala de forma bem diferente do que a maioria das pessoas creem por aí, né? Ou do que os filmes apresentam, né? Como tendo a entidade fora do corpo. Bom, já que nós falamos sobre morte no estudo passado, esta semana nós vamos recapitular sobre a nova terra. Sim, porque a terra em que vivemos, afetada pelo pecado, nós temos morte, existe o sofrimento, existe a dor, né? Tudo isso. Sentimentos negativos, como ódio, como rancor, o pranto, choro, né? O luto. E qual a promessa de Deus para todas essas coisas? Qual a promessa de Deus para aqueles que foram fiéis a Deus durante todo o percurso da sua vida? Qual é a promessa de Deus? De não existir mais sofrimento, não existir mais dor, não existir mais morte. Essa é a promessa que Deus nos deixou na Bíblia. Novo céu e nova terra, onde não exista mais sofrimento, nem morte, nem dor, né? As pessoas têm uma ideia assim de céu como sendo algo estranho, né? Que as pessoas ficam ali nas nuvens, tocando harpas, né? Assim, meio distante do que um pensamento meio distante do que a Bíblia apresenta. Lembrando que o céu não vai ser a nossa eterna morada. Nós vamos passar um período no céu. Nós estudamos esse assunto, né, o milênio ou 1000 anos, mas a nossa terra mesmo, nossa morada definitiva, vai ser aqui nessa terra renovada. Nós não vamos morar no céu para sempre. Nós não vamos ficar no céu vestido de anjo, tocando harpa nas nuvens, nada disso. Nós vamos passar um tempo no céu por ocasião dos 1000 anos
ali haverá um juízo de comprovação, né? Ou seja, nós faremos parte desse juízo ouvindo a sentença de Deus. As pessoas que foram salvas, as pessoas que foram perdidas. Por que foi salvo? Por que foi perdido? Nós teremos 1000 anos para comprovar essas coisas. Mas a promessa de Deus é que a terra será renovada. Nessa terra renovada, já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Então, as coisas que Deus tem preparado para nós são coisas inimagináveis. Nós não podemos imaginar as coisas que Deus tem preparado. Coisas boas, né? Sem sofrimento, sem morte, sem dor. A descrição, nós vamos ver que nesse estudo, a descrição da nova cidade, a Nova Jerusalém, né? A nova terra. Ou seja, aquilo que Deus deu para o homem no início, aquele paraíso perfeito, é o que nós vamos receber de volta. É por isso que não vale a pena nós trocarmos esse nosso curto período de vida por uma eternidade na nova terra, né? Não vale a pena você se agarrar a esse pouquinho de vida que nós temos. Vamos supor, vamos estimar aí a vida do ser humano em 80 anos, 100 anos. O que é isso diante de uma eternidade? Então vale muito mais a pena sermos fiéis a Deus durante esse curto período de vida que nós temos, porque a recompensa que nós teremos lá na frente é muito grande, nós nem imaginamos, né? O apóstolo Paulo diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para os seus filhos. Então vamos lá. A primeira pergunta, né, do estudo. O que o Senhor prometeu criar após o milênio? O que o Senhor prometeu criar após o milênio? A resposta tem que estar em 2 Pedro 3:13. Né? 2 Pedro 3:13. O que Deus prometeu criar após o milênio? Pode passar, Ricardo, o verso bíblico. Né? O que Deus prometeu? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Novo céu, nova terra, segundo, nos quais habita a justiça. Ricardo, volta na pergunta, por favor. Nós vemos as opções. Então, o que Deus prometeu? Novo céu, nova terra, todas as coisas serão renovadas, a perfeição original, e não existirá mais injustiça. Né? As outras opções não bate. Deus não prometeu criar cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Londres. Isso ele não prometeu. Mesmo porque essas cidades estão contaminadas pelo pecado, né? Deus prometeu criar uma nova terra onde a injustiça continuará existindo? Não. Então nós temos ali a segunda opção, novo céu e nova terra. Todas as coisas serão renovadas à perfeição original e não existirá mais injustiça. Qual é a perfeição original? O Jardim do Éden. Deus vai recriar todas as coisas e tudo voltará a ser como era no Jardim do Éden, de forma perfeita. Né? Após os 1000 anos, essa nova cidade, Jerusalém, descerá para a terra, tornando-se a capital da nova terra, a cidade santa, Jerusalém. Essa cidade, segundo a descrição da Bíblia, ela será quadrada, né? Cercada de muros e adornada de pedras preciosas. Em cada lado dos muros haverá 3 portas, onde estarão escritos os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, representando aqui o povo de Deus durante todas as épocas. Estarão escritos ali o nome das 12 tribos e dos 12 apóstolos. A cidade e a praça serão de ouro. Na praça estarão o trono de Deus, a árvore da vida e o rio da vida. Você consegue imaginar isso? Você morando na cidade em que o próprio Deus estará conosco ali? É algo incrível demais para nós imaginarmos, né? Mas é o que Deus tem preparado para nós. Mas será que todas as pessoas irão para essa nova terra? Novo céu e nova terra? A Bíblia diz que não. Sabe por quê?
porque vai depender da vontade de cada um, da opção de cada pessoa. Nem todos vão querer ir para a Nova Terra. Porque imagine uma pessoa que não consegue largar seus vícios, ou uma pessoa que gosta de coisas inapropriadas, né? Impróprias, indecentes, costumes errados. Essa pessoa não se sentiria bem no céu, na Nova Terra. Então, Deus respeita a vontade de cada um. Então, nós podemos ver que nem todas as pessoas irão para a Nova Terra. E a pergunta número 2, né? Quem ficará de fora da cidade e quem entrará nela? Né? Quem ficará de fora da cidade? Muitas pessoas vão ficar de fora da cidade santa. Mas é por opção própria, né? É Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8, né? E 27. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Quem vai ficar de fora da cidade? Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, né? Homicidas ou assassinos, os fornicadores, que são os impuros, né? Os feiticeiros, idólatras, os mentirosos, né? Essas pessoas, segundo Apocalipse 21:8, elas vão ficar de fora. E o que vai acontecer com elas? A sua parte será no lago de enxofre, né? O que é mais que não entra na nova cidade? Coisa alguma que a contamine e cometa abominação, mentira. E quem vai entrar na nova cidade? Somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Como que eu faço para ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Aceitando Jesus Cristo, né? Me arrependendo dos pecados, confessando, procurando mudança de vida, é chamada conversão, né? Todas as pessoas que tiverem escrito o nome no livro da vida, elas vão ter parte na nova cidade, na nova terra. De fora ficam todas aquelas pessoas que não quiserem mudar de vida, né? Somente aquelas pessoas que tiverem o nome escrito no livro da vida, que foram fiéis a Deus nesse curto período de vida que eu falei para vocês, 100 anos, 80 anos, até o fim, terão essa recompensa de morar pela eternidade na nova terra. Pergunta número 3. O que não haverá na nova terra? O que não haverá na nova terra? Pergunta de número 3. Apocalipse 21:4 tem a resposta. Isaías 35:5, versos 6, 9 e 10. Já vimos, né, quem poderá entrar na cidade santa? A pergunta número 3, né? O número está diferente aqui. Então, quem poderá entrar na nova cidade santa? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que têm direito à árvore da vida, e entrar na cidade pelas portas. Nada que esteja contaminado entrará naquela nova cidade, na nova terra. Apocalipse 22:14. Né? Somente os que estão escritos no livro do Cordeiro. Pode colocar a pergunta, Ricardo, por favor? Quem entrará, né? Quem poderá entrar, então, de acordo com o que nós vimos? Os pecadores que lavaram suas vestiduras do sangue do Cordeiro? Sim. Os que estiverem escritos no livro da vida? Sim. Os puros de coração também terão parte na cidade santa. Os que aceitaram o sacrifício de Cristo em seu lugar. Os que aceitaram o sacrifício substitutivo de Cristo também poderão ter parte na cidade santa. Então, nós podemos concluir que todas as alternativas estão corretas. Todas estão corretas. Próxima pergunta, Ricardo, por favor. Pergunta de número 4. O que haverá na nova terra?
Apocalipse 21:4, Isaías 35, 5, 6, 9 e 10. O que haverá na nova terra? Morte, luto, pranto e dor. Vocês acham que haverá? Não. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essas são as coisas que não haverá na nova terra. Não haverá luto, lágrima, pranto, né? Morte, clamor, dor. Isso não haverá. Próximo verso. Isaías 35, 5 e 6. Os olhos dos cegos serão abertos, ou seja, não haverá cegos na nova terra. Os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Não haverá cegos, nem surdos, né? Nem coxos, ou seja, deficientes físicos. A língua dos mudos cantará. Não haverá, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Na nova terra, então, não haverá nenhum tipo de doença. O que não haverá mais? Além de não haver doença, além de não haver choro, nem pranto, nem morte, não haverá leão, no sentido de que animal feroz, né? Nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Feras, então, atacando as pessoas, coisa que não haverá também na nova terra. Pessoas com deficiências físicas, não haverá também. Volta para a pergunta, Ricardo, por favor. Número 4, né? Então, o que haverá na nova terra? Morte, luto, vimos que não haverá. Enfermidade, doenças, também não haverá. Cegos e aleijados, fora. Não tem. Vida eterna e felicidade plena. É isso que haverá na nova terra. Vida eterna, paz, alegria, felicidade, saúde, não mais doenças, né? É isso que Deus promete para aqueles que o amam na nova terra. Vida eterna, felicidade plena, alegria. Não é o que nós buscamos na vida? Buscamos ser felizes, e muitas vezes o ser humano vai buscar felicidade onde não tem. Ou então aquela felicidade tão passageira que dura apenas um dia. Depois que passa os efeitos daquilo de onde nós procuramos a felicidade, volta a tristeza novamente. Mas na nova terra, a felicidade será eterna. A alegria será plena, né? Vamos para a próxima. Pessoal, se alguém tiver dúvida, por favor, tá? Pode falar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, pode perguntar. Agora, marque a alternativa falsa. Gente, é para marcar a falsa, hein? Quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Quais serão as atividades? Eu já falei no início que na nova terra nós não vamos ficar nas nuvens tocando harpa, vestido de anjinho. Não é isso que a Bíblia diz, gente. Então, quais as atividades dos salvos na nova terra? Vamos ver Isaías 65, 21, 22. Vamos ver o que a Bíblia diz. O que nós faremos na nova terra? Isaías 65, 21, 22 diz: E edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Olha aí a pista aí, ó. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Então nós vamos ter ocupação na nova terra. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, ou seja, longevidade,
e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Então, edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Volta lá, Ricardo, por favor, na pergunta. O que nós não vamos fazer na nova terra? Alternativa falsa. Quais serão as atividades dos servos na nova terra? É para marcar a falsa, hein? Vamos lá. Construirão casas e nela habitarão. Isso é verdadeiro. Nós vamos construir. Segundo o verso de Isaías, vamos construir casas e vamos habitar, né? Plantarão vinhas e comerão seu fruto. É verdadeiro. Acabamos de ler. Viverão em constante luta pela sobrevivência. Opa! Será que o verso bíblico diz isso? Nós vamos viver em constante luta pela sobrevivência? Não, né? Então, essa alternativa. Essa é a falsa. Cada um desfrutará do trabalho de suas mãos. É verdadeiro. Os salvos viverão felizes e realizados. É verdadeiro. Então, a única opção aqui falsa é essa do meio. Viverão em constante luta pela sobrevivência. Lá no céu não haverá concorrência, não haverá luta pela sobrevivência. Todos terão seu pedacinho de chão, todos serão sua vinha, seu local de plantio, seu jardim para cuidar, né? A sua casinha para manter. Então, não haverá luta pela sobrevivência, não haverá concorrência. Não haverá aqueles com mais, outros com menos. Todos estarão satisfeitos, viverão felizes e realizados. E aí? O que você me diz dessa promessa? Aqui na Terra, nós vivemos lutando, né, pelo pão. Passamos por muitas adversidades, aqui na Terra. Há aquela questão de concorrência, nós precisamos competir para sermos melhor que os outros, não é verdade? Precisamos entrar em competição, porque o melhor é o que vence. O nosso trabalho é com muito suor, muito esforço, dedicação aqui, porque senão nós não conseguimos nada. Mas a nova terra vai estar tudo pronto, tudo arrumadinho lá para a gente desfrutar. E nós teremos essa ocupação de cuidar da nossa hortinha, da nossa vinha, da nossa casa, nossa plantação. Eu tenho muita vontade de morar numa cidade pequena, de ter a minha plantaçãozinha, a minha hortinha, jardim. Né? Quem não sonha em ter um lugar assim tranquilo, uma casinha ideal para se morar, num lugar bonito, né? Tendo a sua ocupação simples, coisas do dia a dia assim, bem simples, para você viver uma vida feliz e tranquila, sem falta de nada. Essa é a promessa de Deus. Quando Jesus foi para o céu, ele disse que ia nos preparar lugar para nós morarmos. E ele está preparando. Com certeza, quando nós chegarmos lá, já estará tudo pronto. Será só nós ocuparmos e darmos sequência à nossa vida de eterna alegria. Lá no Éden, o homem ele tinha uma ocupação. Qual era a ocupação do homem no Éden? Cuidar do jardim, não é? Se nós vemos lá no início da Bíblia, Deus deu o jardim do Éden como ocupação para o homem, para que ele trabalhasse. Muitas pessoas pensam que o trabalho é maldição, mas o trabalho, na verdade, é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Ele foi dado antes do pecado, o trabalho para o homem. Então, é isso que Deus promete para nós, né? Vivermos num lugar bonito, com ocupação, mas sem competição, sem sofrimento. Vida eterna. Próxima pergunta, Ricardo. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, tá, gente? Pode fazer. Já lemos essa, né? Pode passar. A questão dos animais. Será que haverá animais na nova terra? Se nós olharmos para o início da Bíblia, lá no Gênesis,
nós vamos ver que Deus criou vários animais, né? E Deus disse que o homem deveria dominar sobre os animais. Dominar no sentido de cuidar deles. O homem deveria dar nome para os animais, né? Então, se a terra vai ser restaurada ao que era originalmente, então os animais também estarão na nova terra. Com uma diferença: já não haverá mais animais predadores, já não haverá animais violentos, fora do controle do ser humano. Os animais serão mansos. Quando eu falei que não haverá mais predadores, sabe por quê? Com base no que a própria Bíblia diz, que no céu, ou melhor dizendo, na nova terra, não haverá mais morte. Se não haverá morte, nenhum animal vai comer o outro. Vai ser como no Éden. E o que a Bíblia diz para embasar esse pensamento? Isaías 65, 25. Vamos ver o que diz. Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, ou seja, pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Olha, o lobo e o cordeiro juntos. O leão já não vai mais comer o boi. O leão vai comer o quê? O que a Bíblia diz? O leão vai comer palha ou capim, né? Como o boi. Pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Os animais já não farão mais mal, nem um ao outro e nem ao próprio ser humano. Porque tudo será restaurado ao que era originalmente no Jardim do Éden. O animal não vai matar o outro para comer, porque a Bíblia diz que não haverá morte. Então os animais serão pacíficos, viverão em harmonia, uns com os outros e com o próprio ser humano. Certo? Então haverá sim animais na nova terra, só que os animais serão pacíficos, não mais agressivos. Né? Por conta da entrada do pecado no mundo, é que surgiu a morte. Surgindo a morte, um animal passou a perseguir o outro, matar, luta pela sobrevivência. Né? Mas na nova terra não terá mais nada disso. Vamos em frente? Ninguém pergunta nada. Estou achando estranho, hein? Vamos lá. Vamos passar à frente, Ricardo. A questão da atividade na nova terra. Nós vimos que uma das atividades será o trabalho, né? O trabalho de manutenção da terra, plantação, cuidar da edificação de casas, cuidar, né, das casas que vamos morar. O que mais que nós vamos fazer na nova terra? Será que é só trabalho? Será que é só desfrutando das coisas boas da terra? A Bíblia fala de mais uma atividade que nós vamos ter aqui, muito importante, por sinal. Isaías 66, 22 e 23. Isaías 62, 22 e 23. O que mais nós vamos fazer no céu? Olha só, o que nós vamos fazer? Porque como os céus e a terra nova que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova até outra, e de um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante de mim, de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, de uma lua nova a outra, ou seja, de mês a mês, e de um sábado a outro sábado, ou seja, semanalmente, todos irão adorar perante mim, diz o Senhor. Ou seja, a adoração a Deus será uma outra atividade nossa pela eternidade. Nós vamos estar adorando a Deus. Cânticos de louvor. Imagine, coro de anjos
milhares e milhares de anjos, e nós participando desse coro de louvor, né? Apocalipse 19:5, deixa eu ler aqui para vocês também. Está fora do estudo, mas eu separei aqui Apocalipse 19:5. Vamos ver o que diz. Apocalipse 19:5 diz o seguinte: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, na nova terra, nós teremos também essa importante atividade, que é louvar a Deus por toda a eternidade, por tudo que Deus fez por nós, pela salvação, pela vida eterna, pela extinção do sofrimento, da morte, da dor, por nos colocar num lugar perfeito, sem violência, né? Não é isso que nós buscamos hoje em dia? Assim, um lugar sem violência, lugar bom para se morar? Porque no mundo em que vivemos, gente, sinceramente, não tem para onde a gente correr, mas já não podemos mais encontrar lugar tranquilo nesse mundo em que nós vivemos. Não tem mais jeito. Mundo contaminado pelo pecado. O ser humano cada vez mais egoísta, né? Cada um pensando em si. Não tem como a gente ter paz aqui nesse terra. Então, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, nós vamos louvar a Deus por ter nos tirado de um mundo de pecado e nos colocado no mundo perfeito, onde só reina a harmonia, a paz, o amor. Essa é o nosso desejo, né? De morar num lugar assim perfeito. Então nós estaremos também louvando a Deus por toda a eternidade, por tudo que Deus fez por nós. Será uma nossa atividade. Só que, diferentemente daqui da terra, nós também louvamos a Deus aqui. Lá nós estaremos acompanhados de corais de anjos. Milhares e milhares de anjos. Imagina um coral de 1000 anjos. Pastor Arilton estava falando isso no sermão hoje de manhã. Imagine você um coral de 1000 anjos. Agora imagine você um coral de milhões de anjos. E você podendo participar com eles. Coisa linda, né? É isso que Deus tem preparado para nós. Só que a nossa mente finita, é pequena para caber tanta coisa assim, agora de imediato. Né? Só quando nós formos transformados mesmo, é que nós vamos ver tudo isso que Deus tem preparado. Alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar? Não? Irmã, daqui eu estou vendo a irmã Marta Lima. Está só sorrindo, né, irmã? Nenhum comentário? Irmã Marta? Não? Vamos seguir em frente. Gessiane? Não? Vamos seguir em frente, Ricardo. Próxima pergunta. Irmão Silvio, está bem explicado, mas eu quero relembrar, quero incentivar, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone aí, tá bom? Mas está muito bem explicado, acho que é isso, né? Todo mundo está entendendo muito bem aí a lição aí. Vamos continuar, então. Pois bem, nós vimos assim que algumas pessoas vão ficar de fora, né, da nova terra, por opção própria. Não é Deus que escolhe quem vai entrar e quem não vai entrar. Somos nós que escolhemos. É a opção de cada um. A forma como nós vivemos a nossa vida, as nossas escolhas, é que vão determinar quem vai entrar na nova terra e quem não vai entrar. Não é Deus que escolhe, somos nós. Torna a dizer, né? Então, para quem Deus preparou essa cidade? Essa nova cidade, essa nova terra, né? Para quem Deus preparou? A resposta tem que estar em 1 Coríntios 2:9. Vamos ver? É, 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Então, todas essas coisas que nós vimos até agora, todas essas maravilhas, Deus preparou para aqueles que o amam, certo? Quem é que ama a Deus? Quem são aqueles que amam a Deus? Primeiramente, você aceita o sacrifício de Jesus Cristo. E você aceita viver a forma como Deus quer. Ou seja, aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal e aceitamos a forma de vida que Deus nos apresenta. Ou seja, mudança de vida. Vamos viver de acordo com a vontade de Deus. Pode passar, Ricardo. Acho que acredito que seja a nossa última pergunta. Número... Falta a resposta. Pode voltar, Ricardo, a pergunta, por favor. Nós não respondemos a outra pergunta anterior. Então, para quem Deus preparou a cidade? Para os que se dizem com Deus? Não, não foi para isso. Para aqueles que rejeitam conhecer a Deus? Também não. Para aqueles que não se arrependem de seus pecados? Não. Para aqueles que amam a Deus? Sim. Exatamente o que diz 1 Coríntios 2,9, né? Então, Deus preparou tudo isso para aqueles que o amam, para aqueles que amam a Deus. Pode passar, Ricardo, por favor. Como que eu amo a Deus, então? Como que eu faço a vontade de Deus, né? Mais especificamente, o que fazem os que amam a Jesus, os que amam a Deus? João 14,15. Vamos ver? Olha que verso importante na Bíblia. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então não basta, hein, pastor Cláudio? Então não basta eu apenas falar que amo a Deus, é isso? Não basta eu falar que amo a Deus? Exatamente, né? Como está escrito aí. Tem dois requisitos, né, para nós amarmos a Deus, né? Guardar Sim. seus mandamentos, obedecer à lei de Deus. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, né? Que lei é essa, né? A gente vai estudar isso mais um pouquinho para frente, mas já adiantando aí, amar a Deus requer a guarda dos mandamentos. Da lei de Deus, né? Os mandamentos, né? Fazer a vontade de Deus. Então pode voltar lá na pergunta, Ricardo, por favor. O que fazem os que amam a Deus? Eles guardam os mandamentos de Deus. São desonestos? Não. O mandamento proíbe. Não amam as pessoas? Também não é isso. Não respeitam os pais? É o quinto mandamento, né? Respeitar pai e mãe. Nenhuma das anteriores. Então, os que amam a Jesus, o que eles fazem? Eles guardam os mandamentos de Deus. Mas é guardar mesmo. É saber qual é a vontade de Deus e procurar fazer a vontade de Deus. Ah, mas nós vamos guardar de forma perfeita? Não. Enquanto não formos transformados, não vamos guardar de forma perfeita. Mas nós temos que nos aproximar o máximo possível do ideal de Deus. Ou seja, procurar de coração fazer a vontade de Deus. Torna a dizer, não vamos fazer de forma perfeita. Não somos perfeitos. Mas nós vamos procurar fazer de todo o coração. E quando nós procuramos obedecer a Deus de todo o coração, nós vamos chegar bem próximo daquilo que Ele espera de cada um de nós. É isso. Tem mais alguma pergunta? Sim. Qual será a grande recompensa daqueles que amam a Jesus? Olha a recompensa aí. Qual será a grande recompensa daqueles que amam a Jesus? 2 Timóteo 4,8. 2 Timóteo 4,8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos
os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:8, escrita pelo apóstolo Paulo, né? Então vamos ver as opções que nós temos. A grande recompensa daqueles que amam a Jesus. A coroa da justiça, sim ou não? Sim, é uma recompensa. Vitória na luta contra Satanás, sim. Lembrando que estamos em meio a um grande conflito. Desde que Satanás foi expulso do céu, nós estudamos na lição 3, nós estamos em meio a um grande conflito entre o bem e o mal, e nós estamos no meio desse fogo cruzado. Então, nós, pelo sangue de Cristo, obteremos vitória na luta contra Satanás. Vida eterna, livre de todo mal e injustiça. Olha que prêmio, que recompensa. Alegria plena, é o que nós mais queremos também, né? Nesse mundo, alegria, viver em paz, segurança. Todas as alternativas estão corretas. Sim. Essa é a grande recompensa daqueles que amam Jesus. Tudo isso. Todas as alternativas estão corretas. Coroa da justiça, vitória na luta contra Satanás, vida eterna, livre de todo mal, de toda injustiça, dessa confusão que nós vivemos aqui nessa terra, né? Em que impera a injustiça. Só os poderosos conseguem torcer a justiça para o seu lado. Os mais pobres não têm justiça para eles. Alegria plena. Todas as alternativas estão corretas. Próximo, Ricardo. Acho que é a última, né? Agora nós temos nosso compromisso de fé. Todo final de estudo, nós precisamos tomar uma decisão diante de Deus. Diante de tudo aquilo que nós conhecemos e estudamos, nós precisamos tomar uma posição, né? Diante de Deus. Você crê que Jesus está preparando morada para mim? Deseja amá-lo de todo o seu coração e obedecer aos seus mandamentos? Responda para Deus essas perguntas, né? Você crê que Jesus realmente está preparando um lugar para você? Você deseja amar Jesus de todo o seu coração e obedecer aos seus mandamentos? Responda do seu íntimo para Deus e faça um compromisso com Ele. Faça um compromisso com Deus, né? Se você realmente crê, tudo que nós falamos aqui, tudo que nós estudamos, todas essas promessas bonitas de Deus, de trocar uma simples existência, 60 anos, não sei, 80 anos, 100 anos, gente, isso é um risco na linha do tempo, em comparação com a eternidade. Não vale a pena você trocar tudo o que Deus prometeu, que nós vimos aqui, por uma breve existência, né? Nós sabemos que a morte é certa. Nós não passamos de 100 anos, geralmente. Então, nós precisamos ter em mente que nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Crer nas promessas de Deus e aceitar de todo o coração e procurar mudança de vida e fazer a vontade de Deus. Responda no seu íntimo essas perguntas para Deus. Peça a Deus que te dê forças para você dar o primeiro passo. E Deus vai te fazer vitorioso. Se você estiver inclinado a aceitar essas promessas e fazer a vontade de Deus, é Deus quem vai te dar força, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa decidir. É isso. Não tem nada impossível para Deus, nada. Cada pessoa tem a sua história de vida. Deus conhece a história de cada um. Mas Deus espera de nós o quê? Uma decisão. Um compromisso, uma decisão e um compromisso com Ele. Certo? Então, Ricardo, nós vamos encerrar, vamos fazer a oração de encerramento, depois a gente começa a conversar, tirar alguma dúvida. O que você acha? Pode ser assim? Pode perguntar se alguém tem alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário. Estamos dentro do tempo ainda? Pode perguntar. Então tá. Gessiane.
Nas considerações, no final da lição, eles diz que os que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, né, que herdarão a terra que Deus está preparando. O livro do Apocalipse ele tem muito simbolismo, e essa citação é um simbolismo também, ou tem um significado próprio, que lava a vestidura no sangue do Cordeiro? Vestiduras, né? É isso? É isso, Gisele? Lavar as vestiduras? Que lava as vestiduras no sangue do Cordeiro. Sim, sim. Então, realmente é um simbolismo, porque desde a entrada do pecado no mundo, nós estamos manchados por essa nódoa chamada pecado, né? Desde a entrada do pecado no mundo, toda a humanidade está condenada pelo pecado, por causa da transgressão de Adão. A morte entrou no mundo por causa da transgressão. E nós ficamos manchados, maculados pela nódoa do pecado. E o que Jesus veio fazer na Terra? Senão um sacrifício substitutivo por cada um de nós. Ele veio derramar o seu sangue, né? Então, assim, Jesus é considerado o Cordeiro de Deus. Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. Quando você aceita o sacrifício de Cristo e se batiza e se propõe a mudar de vida, você está lavando a sua veste manchada pelo pecado no sangue do Cordeiro. E aí você vai ter suas vestes brancas, limpas novamente, pela justiça de Cristo. A justiça dele é que nos torna limpos. Como diz Isaías, né? De vermelho, escarlate, nós passamos a ser as nossas vestes brancas como a neve. Ou seja, estamos purificados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício que ele fez por cada um de nós. Ele se sacrificou por todos, ainda que nem todos aceitam o sacrifício dele. Mas o sacrifício dele foi universal, foi por todas as pessoas. Quando você aceita esse sacrifício e você se propõe a mudar de vida, ou seja, se voltar para Deus e fazer a sua vontade, Cristo ele lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Tira aquela mancha do pecado, aquela nódoa do pecado. E você é considerado justo diante de Deus, justificado. Você foi purificado pelo sangue de Cristo. Nesse sentido, nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nossas vestiduras. Esclareceu? Ou ficou alguma dúvida? Esclareceu. É simbólico, mas tem a ver com o sacrifício de Cristo, por cada um de nós. Sim. Mais algum comentário? Vamos perguntar, gente. Vamos conversar. Qualquer coisa. O leão vai comer palha mesmo? Será que o lobo e o cordeiro vão estar juntos mesmo? É o que a Bíblia diz. Nós vamos voltar à originalidade. Né, pastor? Vai ser tudo unido, né? Do Éden. Verdade. Falando sobre Éden. Então, falando sobre o modo original, nós vamos até mesmo voltar à dieta original do Éden, vocês sabiam? Nós não vamos mais comer animais na nova terra. É bom a gente já ir se acostumando, porque nós não vamos mais comer animais, matar animais para comer. Por que eu estou dizendo isso? Maravilha. Vai ser uma maravilha. Éden não tinha carne. E na nova terra, a Bíblia diz que não haverá mais morte, nem de animais. Apocalipse 22, 21 e 22, se vocês lerem com calma depois em casa, lerem com calma, vocês vão ver que a descrição dessa nova cidade, Jerusalém, a nova terra, né? Vocês vão ver a descrição. Vocês vão ver que ali tem um rio da água da vida, né? Brilhante como cristal. Estou lendo Apocalipse 22, 1. Esse rio da água da vida sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, de uma e de outra margem do rio, de um lado e do outro lado, margem do rio.
tem uma árvore chamada Árvore da Vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Né? Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Já não haverá noite, já não haverá medo, né? O próprio Deus estará conosco. Ele diz que o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Lá, então, haverá a árvore da vida. Lá no Éden, Adão e Eva eles foram privados da árvore da vida, para que eles não se tornassem pecadores eternos. Mas quando o pecado foi extinto, aqui é a promessa de Deus, que no Apocalipse 22, dizendo que essa árvore da vida ela voltará. E nós vamos ter acesso à árvore da vida. E daí nós teremos eternidade. Nós dependeremos de Deus. A árvore da vida ela tem também um simbolismo de dependência de Deus. Ou seja, nós vamos consumir da árvore da vida, nunca mais haverá doença, nem morte, nada disso. Nem doença, morte, maldição, deficiência. É a promessa de Deus. Maravilha, né? Por favor, irmãos, comentem alguma coisa do estudo de hoje. Ficou muito bom, irmão Silvio. Muito bom mesmo, né? Como o apóstolo João, Amém, pastor, por isso. Amém. O apóstolo João, ele descreve a cidade santa, né? Porque ele teve a visão, né? Mas ele fala que assim, o que os olhos não viram, o coração não sentiu, não podemos nem imaginar, né? O que Deus tem preparado para nós. Será assim, totalmente diferente de tudo que nós temos nessa terra. Nossa, totalmente diferente. Então a gente só imagina, né? Mas mesmo imaginando, vai ser totalmente diferente. Então é maravilhoso, né? Eu achei ótima aí a participação e gostei muito, muito mesmo. Amém, pastor. Que bom. Apocalipse 21 diz assim: vi novo céu e nova terra, a descrição do apóstolo João. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Interessante essa passagem dizendo que o mar já não existe. Você sabia que quando o apóstolo João escreveu isso aqui, ele estava exilado numa ilha de Patmos, ele estava solitário lá numa ilha, uma ilha prisão, né? Solitário não, mas ele estava numa ilha prisão, e estava distante de seus amados, separado pelo mar. Aqui diz, o apóstolo João diz que o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Esse mar já não existe é porque o mar aqui representa justamente isso: isolamento, solidão, separação e medo. Você sabia que o mar representa medo? Não sei se vocês já tiveram a experiência de o mar é profundo, misterioso, você não sabe o que tem ali embaixo. Imagine você cair na água, né? Imagine você estando na água sem saber o que está embaixo de você. O mar, ele representa medo também. E o medo já não estará na nova terra. Nada disso. Separação, solidão, medo, nada disso. Representado aqui pelo mar, né? Como é que está o nosso tempo, Ricardo? Acho que agora a gente já pode encerrar, né? Vamos fazer o seguinte: eu faço a oração e as pessoas, vocês vão pensando aí alguma pergunta aí, alguma coisa, um comentário. Tá? Temos um tempinho ainda. Ricardo, posso fazer a oração? Pode irmão fazer Silvio. a oração. Então vamos Aí orar, depois então. a gente continua. Isso. Vamos orar, então. Querido Deus, nosso eterno Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixou aqui um vislumbre da nova terra, de como será a nossa vida pela eternidade. Senhor, não podemos nem imaginar, tirando aqui a descrição que o Senhor deixou na sua palavra, é coisa maravilhosa demais, Senhor, para o nosso entendimento, para a nossa mente.
mas sabemos que o Senhor tem o melhor preparado para cada um de nós. Por isso nós te louvamos, Senhor. Por isso nós escolhemos te obedecer, te servir, porque sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem cuidado de cada um de nós, que quer o melhor para cada um de nós. Nós te suplicamos que o seu Santo Espírito, assim como ele nos acompanhou nesse estudo agora, que ele continue, Senhor, nos falando, nossa mente, nosso ouvido, nos convencendo, Senhor, de que essa é a melhor opção que nós temos. Estar ao lado de Deus, da sua palavra, aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que assim possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, Senhor, e podemos gozar com o Senhor toda a eternidade que o Senhor nos promete, de alegria, felicidade, de bênçãos. Por isso nós te suplicamos, Senhor, continua conosco, não desista de cada um de nós. Segura a nossa mão, Senhor. Não permita que nós nos afastemos de Ti. Concede-nos uma boa semana, a sua proteção, a guarda dos santos anjos, a guia do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo. Que o Senhor esteja conosco também essa semana. E prepara-nos, Senhor, para o novo estudo da semana que vem. São bênçãos que te pedimos, já te agradecemos. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.